Então eu estou algumas semanas falando a respeito da bênção, porque é uma reconstrução desse processo de nós entendermos, e mais do que entendermos, de nós termos a capacidade de crer. Diga, crer. Sabe, é preciso entender para crer, mas entender apenas de maneira cognitiva não é suficiente. Então é preciso crer no Evangelho, porque na fé que se manifesta a glória, o poder de Deus para a transformação. Não é no conhecimento, é na fé. Repete, não é no conhecimento, mas é na fé. O conhecimento é muito importante, porque ele vai gerar lá na frente uma fé sólida, mas é preciso crer naquilo que a palavra diz. Repete comigo, nessa noite nós vamos falar: a bênção está na mesa. Vamos juntos? A bênção está na mesa. Algumas semanas atrás, alguns meses atrás, na verdade, numa pregação lá no prédio da 44, quando os cultos da manhã eram lá, eu recebi uma palavra de Deus que me intrigou muito, bastante mesmo. E eu confesso, ela permaneceu na minha mente, permanece até hoje, mas nessa semana, na semana passada, quando Deus me deu esse tema, e eu gostaria de ter pregado ele no culto de ceia, mas ele não seria no culto da ceia, isso precisava ser amadurecido. Então, nessa semana, ele me fez contextualizar um passo a mais a respeito da questão da mesa. Então, Deus estava me mostrando, e lá no culto, retornando lá ao passado, não lembro se abril, março, não sei, desse ano, enquanto a música Na Casa, né, estava sendo tocada, e eu estava terminando de ministrar no texto que eu vou ler novamente hoje aqui, o Espírito Santo falou assim, sabe, você está dentro da casa, você está no meio do banquete, mas não está desfrutando da mesa. Então sim, eu consegui compreender que nós podemos estar dentro da casa, dentro da festa, dentro do lugar dos convidados, a mesa está posta e a gente está colocado lá no fundão, encostado na parede, escondido, lá perto do banheiro, lá perto de outro lugar qualquer, longe da mesa, por alguma razão, e normalmente essa razão é culpa, é condenação. Isso nos afasta de desfrutar daquilo que de melhor o Senhor entregou para nós. Mas a mesa está posta, repete comigo, a mesa está posta, e nós, diga eu, pode participar dela, você deve participar da mesa, e não apenas ser um convidado que está dentro da festa, mas está ali longe de desfrutar daquilo que de melhor o Senhor tem entregado para você. Então assim, eu fui estudar um pouco mais sobre isso, e Deus me levou a um texto, que nos meus estudos, na minha pesquisa, é a primeira menção de mesa na Bíblia. E isso tem muito valor, daqui a pouco eu vou ler um pouquinho sobre isso. Mas antes, eu queria ir com você no livro de Lucas, no capítulo 14, nos versículos de 15 a 24. Lucas 14 mostra a relação de Jesus com as pessoas. E essa relação de Jesus com as pessoas nem sempre era uma relação tranquila. Por quê? Porque Jesus não se sentia muito à vontade no meio dos desejos, no meio das especulações, no meio das situações ou circunstâncias que as pessoas, elas próprias, elas fazem para as suas vidas, as suas escolhas, aquilo que elas acham que é prioritário, aquilo que elas acham que é mais importante. Então Jesus conta uma parábola, depois de você ler, tem uma história seguida de uma parábola, de que um camarada fez uma festa e convidou apenas pessoas importantes para a festa dele. Por quê? Porque a expectativa dele, essa expectativa dos homens, é que uma vez convidando alguém importante, alguém de valor, alguém de nome, alguém de recurso, essa pessoa possa convidá-lo, assim sendo recíproco a esse convite, e levá-lo também a outros lugares, para que ele possa ser conhecido. É muito comum, assim, no reino das mídias sociais, eu escuto isso por aí, fulano, você pode me seguir no Instagram, porque se você me seguir, muitas pessoas vão me seguir também. Isso é um engano. Mas as pessoas acreditam nisso e acham que essas relações vão impulsioná-los a algo maior. E Jesus, olhando aquilo trouxe uma tristeza no coração dele, e ele falou assim, olha amigos, vou dizer uma coisa para você, quando você for convidado para uma festa, não procura sentar nos primeiros lugares não, senta lá atrás, porque às vezes vai chegar alguém mais importante do que você para o dono da festa, e você vai ser convidado a se retirar e voltar lá para o fundão, e vai passar vergonha. Então, quando você chegar numa festa, sente-se lá atrás. E assim, quando você for reconhecido, alguém, o dono da festa, vai trazê-lo para um lugar de honra. Vire para quem está ao seu lado e diga assim, Deus tem um lugar de honra preparado para você.
Mas esse lugar de honra não diz respeito aos seus méritos, diz respeito àquilo que o Senhor já viu e já favoreceu você nesse aspecto. Essa parábola, essa história, ela é contada porque os judeus, eles achavam que eram os donos da festa. Eles achavam que eles eram os melhores e eles faziam as festas deles, os fariseus, os escribas e doutores da lei, um para saudar os outros, um para poder elogiar os outros, e assim formavam ali uma turma de uma reciprocidade negativa. E o Jesus estava justamente falando que no reino de Deus não deveria acontecer isso. No versículo 15, vamos à palavra de Deus agora, Lucas 14. No versículo 15, eu falei para você do contexto, diz assim: ao ouvir isso, um dos que estavam à mesa com Jesus disse-lhe: feliz será aquele que comer no banquete do reino de Deus. O que esse camarada estava fazendo? Ele estava persuadindo Jesus a convidá-lo para participar do grande banquete que acontecerá quando o reino de Deus for instaurado. Ele estava usando exatamente a estratégia que o mundo usava e que Jesus dizia: olha, toma cuidado com isso. Ele tentava persuadir Jesus a isso, dizendo: feliz será aquele que for convidado pelo Senhor para o banquete do reino de Deus. Jesus respondeu a ele assim: certo homem, você conhece essa palavra, são a parábola do grande banquete, da grande festa, onde as pessoas se desculpavam e tinham sempre um argumento para não estar presente à festa, ao banquete que Jesus havia preparado. Então eu vou ler rapidamente, não vou assim entrar em detalhes, mas Jesus respondeu: certo homem estava preparando um grande banquete e convidou muitas pessoas, diga muitas pessoas. Na hora de começar, enviou seu servo para dizer aos que haviam sido convidados: venham, pois tudo já está pronto. Mas eles começaram a apresentar desculpas. O primeiro disse: acabei de comprar uma propriedade e preciso ir vê-la, por favor me desculpe. O outro disse: acabei de comprar 5 juntas de bois e estou indo experimentá-las, por favor me desculpe. Ainda outro disse: acabo de me casar, por isso não posso ir. O servo voltou e relatou isso ao seu senhor. Então o dono da casa irou-se, diga irou-se, e ordenou ao seu servo: vá rapidamente, diga rapidamente, vá para as ruas e becos da cidade e traga os pobres, os aleijados, os cegos e os mancos. Disse o servo: o que o Senhor ordenou foi feito, e ainda há lugar. Então o Senhor disse ao servo: vá pelos caminhos e valados e obrigue-os a entrar, para que a minha casa fique cheia. E eu lhes digo: nenhum daqueles que foram convidados provará do meu banquete. O contexto aqui, obviamente, é entre judeus e gentios, porque os judeus eles tinham a primazia do reino, mas Jesus ele veio para o que era seu e os seus não o receberam. Mas, diga mais, a todos quantos o receberam, deu-lhes o direito, o poder de serem feitos filhos de Deus. Diga você. Não, eu digo você e você diz eu. Vamos lá de novo? Você é filho amado do nosso Pai. O que significa? Que eles foram convidados para a festa e eles não quiseram ir, começaram a dar desculpas. Ninguém compra um carro para experimentar depois, ninguém compra uma terra sem ver, ninguém se casa da noite para o dia, se já existe um outro convite importante para aquela mesma data. Lógico que eram apenas desculpas e mais desculpas. Por quê? Porque eles não queriam estar presente na festa do banquete, no banquete oferecido por aquele homem que simbolizava Deus. E nós, diga nós, graças a Deus, nós somos o segundo grupo, aquele que lhe disse assim: meu servo, vai lá e procura pelas ruas e pelos becos, traga-os para minhas festas, os pobres, os cegos, os aleijados e os coxos. E o servo disse: ainda tem lugar, então volta para lá. Agora você vai pelas estradas e pelos valados aí são cercas, obriga eles a entrarem, porque os primeiros não entrarão, mas todos esses encherão a minha casa. Nós somos esses pobres, esses cegos, nós somos esses coxos, porque há 12.000 anos o Espírito Santo, ele está trabalhando, exercendo um poder de colheita extraordinário, em todos os lugares, em todos os países, em todos os continentes. A casa de Deus está sendo cheia para que esse banquete aconteça. Você sabe, isso é uma história, mas é uma história que projeta lá no futuro, e no futuro nós vamos sim nos assentar à mesa com Jesus, e nas bodas do Cordeiro nós vamos participar dessa festa. Eu vou estar lá.
vou estar lá. Já tenho o meu convite e eu vou sentar naquela mesa e vou comer de tudo de bom que tiver naquele lugar, porque é a mesa de Jesus. Esse trabalho é feito pelo Espírito Santo. Irmão, a igreja, diga igreja, embora menosprezada, embora perseguida, embora ridicularizada, ela sim, ela é o maior organismo vivo, a maior organização que existe nesse mundo. Ela está aqui há mais de 12 mil anos e ela tem representatividade em todas as línguas, em todas as nações, em todos os continentes, em todos os povos, em todos os bairros. Só no Jardim Catarina ela está aqui registrada como igreja em centenas de lugares diferentes, e a igreja de Jesus não vai falir. Por quê? Porque é o Espírito Santo que está trabalhando e a mesa está posta. Vire para quem está ao seu lado e diga: a mesa está posta. A mesa está posta. Mas quais são, afinal, os benefícios dessa mesa? Repete comigo assim: a mesa confere graça. A mesa do Senhor confere graça. E eu quero trazer agora um texto do Antigo Testamento, onde nós vamos meditar um pouquinho sobre a vida de José e seus irmãos, José, Benjamim e os outros 10 irmãos, e vamos ver aqui como vai funcionar o banquete, a mesa, como ela já funciona e como funcionará no futuro. E eu quero dizer para você, diga para mim, você é convidado de honra. Sabe, você é convidado de honra, tem um lugar à mesa do banquete separado para você. Quantos querem? Amém. Mas não entra no banquete só e fica de longe, não. Se você entra de cabeça, senta na mesa, vai lá e aproveita de tudo aquilo que o Senhor Jesus preparou para você. Diz amém. Semana passada nós falamos um pouco a respeito de José como sendo um trabalhador, abençoando a vida de Faraó, e com isso ele galgou postos e postos até chegar ao governo do Egito. E agora eu quero falar sobre José governo. Ele tem algumas características, como você já sabe, que são características do próprio Senhor Jesus. Por exemplo, ele é amado pelo pai, rejeitado pelos irmãos, vendido por 20 moedas de prata e se tornou o salvador do mundo de então. E nós vamos ver hoje na história de José, de Benjamim e dos seus irmãos, o que nós podemos desfrutar dessa mesa. Glória a Deus. Gênesis capítulo 43, versículo 29. Gênesis 43, 29 diz assim: olhando ao redor e vendo seu irmão Benjamim, filho de sua mãe, José perguntou: esse é o irmão caçula de que me falaram? E acrescentou: Deus lhe conceda graça, meu filho. Repete comigo: Deus lhe conceda graça. Aprendeu? Vamos de novo? Agora você vai virar para a pessoa que está ao seu lado e vai declarar essa bênção sobre a vida dela. Diga: Deus te conceda graça. Novamente: Deus te conceda graça. Deus te conceda graça. Essa é a bênção de estar à mesa. Você é agraciado. O que é uma pessoa agraciada? É uma pessoa que não merecia estar ali, mas mesmo assim está. A graça é o favor imerecido de Deus que é destinado a você. 2 ou 3 recebem, geralmente é assim mesmo. A mesa está posta, mas nem todo mundo quer comer dela. Prefere estar comendo de outras coisas. E vamos voltar aqui à história. Quando os irmãos de José retornam para buscar comida, para que isso se tornasse possível, era necessário agora que Benjamim retornasse com eles. Havia muita fome, e José sabia que seriam 7 anos de fome, era a interpretação do sonho. Os irmãos já tinham ido a primeira vez, e José, em uma estratégia, tinha prendido Simeão. Diga: Simeão foi preso. E ele manteve Simeão preso no palácio, nos palácios onde ele morava, na casa da guarda, e devolveu os irmãos e disse: quando vocês voltarem aqui, vocês precisam trazer Benjamim. Benjamim é filho da mão direita, ele é filho de Raquel, filho da mulher amada de Jacó, irmão da mesma mãe que José, e José queria vê-lo, mas como ele não queria se revelar, não havia sido ainda o momento da revelação, ele disse: vocês vão trazer Benjamim para cá. Sabe, a primeira coisa que quando eles voltam é José procurar. Irmão, José, para quem não conhece a história, agora ele era um egípcio. Então ele se vestia, ele falava a língua egípcia e se vestia como tal, ele não foi reconhecido pelos irmãos. Então a primeira coisa que ele fez, ao olhar no meio das pessoas, daqueles 12, na verdade 11, um estava preso, aonde está Benjamim? Repete essa pergunta.
Aonde está Benjamim? Então Benjamim é o filho da mão direita, como eu já disse, nascido de Raquel, irmão de José, meio-irmão dos outros, Rúben, Judá, Naftali, enfim, Zebulon e aquela galera toda. Então ali Raquel, ela representava a graça de Deus, o favor de Deus e o amor que Jacó nutria por ela. Se você já foi ao encontro, você sabe que Jacó trabalhou 14 anos por amor de Raquel. Isso, 14 anos por amor a ela. Ele amava muito aquela mulher. E aquela mulher deu para ele, ela não podia ter filhos. E por um milagre nasceu José. E depois nasceu Benjamim. Mas no parto de Benjamim, ela morreu. E o que ficou para Jacó? Jacó ficou com os 2 filhos, mas o filho mais velho foi vendido para o Egito, e tudo o que restava para ele, do amor da vida dele, era seu filho Benjamim. Jacó amava Benjamim. Repete. Jacó amava muito Benjamim. E se Jesus é representado por José, Benjamim representa a nossa geração. Nós somos filhos da graça. O maior de todos é Jesus. E a partir de Jesus, todos nós e cada um que crê no Senhor Jesus como Salvador, também é um filho da graça. Então diga assim: eu sou muito amado do meu Pai. Então, ali José, que representava Jesus, ele já tinha preparado tudo, planejado os detalhes, apenas para abençoar Benjamim. Eu quero dizer uma coisa para você, olha aqui para mim. Tudo já está preparado, apenas para abençoar a sua vida. Jesus já preparou tudo para que a sua vida pudesse ser abençoada. Ah, meu Deus, você não entendeu. Tudo já foi preparado por Jesus para que a sua vida pudesse ser abençoada. Deus te abençoe, abençoado. Você é um abençoado no Senhor Jesus. Você é filho da graça. Você é filho da graça. Você é filho amado do Pai. Jesus já preparou a sua salvação em a mesa. Agora a grande pergunta é: o que Benjamim fez para merecer isso? E a resposta é: nada. Só nasceu. Ele só nasceu, Alessandro. Ele não fez nada. Nada, nada, nada. Às vezes a gente quer merecer tanto. Não tente merecer aquilo que já é seu. Apenas receba. O que significa isso? Esse é o seu lugar à mesa. Esse é o seu lugar à mesa. Você não precisa merecer o lugar à mesa da casa do seu pai. Você se senta e come de tudo aquilo que está colocado à mesa. Quem está me entendendo? Jesus já preparou tudo. E Benjamim, ele era o convidado especial. E o que ele fez para aquilo? Não fez nada, apenas nasceu. Repete comigo assim: eu sou a geração de Benjamim. Por quê? Porque nós nascemos debaixo do favor. Sabe, Benjamim, quando nasceu, o seu pai queria colocar o nome dele Benoni. Benoni era o filho de dores. Mas não, a mãe ainda morrendo disse: não, Benjamim, filho da mão direita. Ele é o filho da graça. E repete comigo assim: sentar à mesa é ser agraciado. Glória a Deus. A mesa está posta, e a mesa é a mesa da graça. Quando você é convidado a esse banquete, você já é agraciado por Deus. Mas tem mais, repete comigo: sentar à mesa é ser restaurado. Vamos voltar à história. Em sua última visita ao Egito, José, eu já contei isso para você, havia mandado prender Simeão, como garantia de que na próxima viagem eles trariam Benjamim para ele. Simeão agora é restituído a seus irmãos e a sua família. E Simeão significa, diga Shimeon, significa aquele que ouve, aquele que ouve. Vamos ao texto. Gênesis 43, 23 diz assim: fiquem tranquilos. Qual é a palavra? Olha só que palavra extraordinária. Está passando prova, irmão? Esse aqui é o administrador, é o administrador da casa de José. Ele deu 2 palavras proféticas para os irmãos, para os 11 irmãos. A primeira delas é essa: fique tranquilo. Vire para quem está ao seu lado e diga isso. Não, você não está profetizando bem. Vire para quem está ao seu lado e diga: fique tranquilo. A segunda palavra está logo adiante no texto. Diz assim: não tenha. Vamos lá, você sabe ler. Qual é a primeira? E a segunda? Uau! Aleluia! Vire para quem está do seu lado e libere essa palavra.
de novo. Mas por quê? Por que eu não preciso ter medo? Por que eu preciso ficar tranquilo? Porque eu posso ficar tranquilo? Porque o seu Deus, o Deus do seu pai, foi quem lhes deu um tesouro em suas bagagens. Agora vire para quem está ao seu lado e diga assim: existe um tesouro reservado nas suas bagagens. Deus já preparou esse tesouro, ele já está reservado lá. Talvez você não tenha achado ainda, mas fique tranquilo, não tenha medo, ele está lá. Diz amém. Então soltou Simeão e o levou à presença deles. Simeão, ou Shimeon, significa aquele que ouve. E eu sei que você já sabe disso, eu já expliquei muitas vezes, e às vezes a gente precisa colocar em prática aquilo que nós sabemos para poder gerar fé no nosso coração. Deus está restituindo Simeão, ou seja, Deus está restituindo a capacidade de ouvir, de compreender e de crer naquilo que Ele está fazendo. Não à toa Paulo, em Romanos capítulo 10, versículo 17, diz assim: porque a fé vem pelo... Isso é, por ouvir as boas novas, diga boas novas, a respeito de Cristo. É aí que gera fé. E Simeão estava sendo restituído, por quê? Porque a fé no coração daqueles homens precisava ser restituída. Os seus ouvidos precisavam estar abertos a uma verdade que eles não estavam percebendo. Às vezes nós estamos ouvindo muitas vozes, muitas citações, muitas questões, mas não estamos apercebidos daquilo que Deus está falando conosco. E Ele está dizendo: fique tranquilo, não tenha medo, eu já restituí vocês. Sim, vocês já foram restituídos. Libere essa palavra, creia no poder de Deus, porque quanto mais você ouve, irmão, é por isso que todo domingo eu digo: Deus te abençoe, abençoado. Bate aí na mão do irmão. Se eu pregasse aqui que você é um pecador terrível, que você cometeu erros horríveis essa semana, que você fez isso ou fez aquilo, você estaria às vezes feliz, porque a palavra falou diretamente comigo. Mas quando eu digo assim: você é um abençoado, você acha: não sou, está falando com outra pessoa. Mas o que eu quero dizer para você, querido, é que você é um abençoado. Se você está em Cristo, a bênção de Deus está sobre a sua vida. E isso eu preciso repetir, porque a fé vem pelo ouvir, e quanto mais eu falar a respeito dessa bênção do Evangelho, mais você vai ter ela no seu coração. E no dia difícil, você vai saber que não está sozinho, porque você é um abençoado. José viveu isso, irmão. Ele ficou na cadeia, foi escravo e ficou servo, preso nas cadeias de Faraó, durante 13 anos, e ali, quem ele tinha com ele? Ele não está sozinho, assim como você também não está sozinho. Você não está sozinho na guerra para lutar, pois juntos, lado a lado, nós vamos caminhar, diz a canção, né? Estou lembrando de Alessandro ali, quantas vezes mandava mensagem para mim, no começo estava animado, depois estava triste, né? Não podia ver ninguém podia entrar naquele quarto, era só ele e as células que precisavam ser recolocadas no corpo, sozinho, triste, chateado. Mas ele sabe, nós sabemos, né? Você nunca esteve sozinho. O teu Senhor sempre esteve lá com você. Sabe, Deus tem uma mesa preparada para você. Desfrute da mesa do banquete. Diz amém? Eu não posso passar direto sem falar nesse texto, que também é um Simeão, e não por acaso. Esse recebeu a palavra profética de quando Jesus nasceria. Olha só o texto, eu vou ler rapidinho aqui com vocês, Lucas capítulo 2, versículos de 25 a 31. Assim: naquela época, vivia em Jerusalém um homem chamado Simeão, igualzinho o outro lá de trás, né? Ele era justo e devoto e esperava ansiosamente, olha aí, ele era justo e devoto e esperava ansiosamente pela restauração de Israel. O Espírito Santo estava sobre ele, e ele lhe havia revelado, o Espírito Santo lhe havia revelado que ele não morreria enquanto não visse o Cristo enviado pelo Senhor. Naquele dia, o Espírito Santo o conduziu ao templo, assim quando Maria e José chegaram para apresentar o menino Jesus ao Senhor, como a lei exigia. Simeão tomou a criança nos braços e louvou a Deus, dizendo: soberano Deus, agora podes levar em paz o teu servo, como prometeste, porque eu vi
Vamos ler o versículo 30. Vamos de novo, por favor. Salvação é o nome de Jesus. Salvação em hebraico é o nome de Jesus, é Yeshua, porque eu vi e Yeshua, eu vi a tua salvação. Por quê? Porque os ouvidos dele em algum momento foram abertos, e quando foram abertos ele recebeu a promessa, e quando recebeu a promessa ele creu que a mesa estaria posta para ele, e ele ficou velhinho, mas não morreu, até que os seus olhos vissem a salvação de Deus, salvação que era para ele também. Mas olha o versículo 31, que preparaste para todos os povos. Às vezes o pessoal fica achando que Deus é brasileiro, não é. Deus gosta do Brasil, do mesmo jeito que gosta de qualquer outro país. Na verdade existem dois povos que estão no coração de Deus, um é Israel e o outro é a igreja. Diga Israel. E agora com mais entusiasmo, diga, a igreja. A igreja não é esse prédio, mas somos nós reunidos. E o prédio é útil para nós nos reunirmos. Aliás, vamos botar um ar-condicionado aqui. Quem queria isso comigo? Diz amém, hein? Ai, meu Deus, que calor, hein? Está mais calor para mim do que para você. Vamos aguentar firme até o final. Mas o prédio é bom para nós nos reunirmos, mas a igreja somos nós. E como é que eu posso negligenciar a igreja? O banquete de Deus é servido na igreja, mas Deus não fala comigo na minha casa, fala. Mas o maior poder de Deus, ele sempre é convergido às pessoas na igreja, na reunião. Diz amém? Essa história é fantástica. Simeão ouviu do Espírito que não morreria sem ver Jesus. Ele creu nessa verdade e aguardou até que a revelação de Jesus chegasse nos seus braços. Simeão, ouvidos abertos, aquele que ouve, essa é a voz. E hoje, diga hoje, Deus está abrindo os seus ouvidos. Deus está abrindo os seus ouvidos para você poder ouvir a verdade. E a verdade é que Jesus é o seu Salvador, Jesus é o seu Redentor, Ele te ama e Ele preparou tudo para você. Ele é a salvação de Simeão, mas também é a salvação de todos os povos. Ele é a salvação de cada um de nós, de Pedro, Tiago, André, João, Marcelo, Antônia, Maria, Jussara, Miriam. Ele é a salvação de cada um e de todos nós. Deus veio para isso, Jesus veio para isso. E eu quero dizer para você, vire para quem está ao seu lado e me ajuda, diga assim, a mesa está posta. Número 3, sentar à mesa é desfrutar do que Jesus desfruta. Vamos repetir? Não é? Quando eu vou comer lá na casa do Leon, glória a Deus, isso é um chamado, é um autoconvite. Vamos embora. Já consertou aquela geladeira, né? Em nome de Jesus. E quando eu sento à mesa com ele, eu como do que ele come. Do melhor do Leon, eu posso desfrutar. Se você vai na minha casa, você vai comer do que eu como. Jamais comerá carne seca lá. Não da minha parte. Quando você se senta na mesa do Senhor, você vai comer do que Ele come. Essa é a mesa. É o desfrutar da mesa. Sabe, naquela mesa bonita, naquele grande banquete, naquele dia, Jesus vai estar sentado à cabeceira e todos nós estaremos sentados lá. Lá estarão Abraão, Isaac, Jacó, Davi, Noé, Enoque. Lá vão estar Pedro, Tiago, João, sem o barquinho. Lá vai estar André, né? Está rindo, né? Todos eles vão estar lá. Paulo vai estar lá. Todos eles vão estar lá e nós vamos estar também. É disso que eu estou falando. E do que você vai comer? Você vai comer do que Jesus come. A mesa dele não tem restrição. Não tem restrição para ninguém. Você não precisa fazer dieta. Você pode cair dentro e vai aproveitar do melhor de Deus nessa terra. Diga assim, sentar à mesa é desfrutar do que Jesus desfruta. Agora vamos voltar à história de José para você entender. Colocaram os irmãos de José à mesa essa separada, os egípcios ficavam de um lado e os filhos de Israel ficavam do outro. Sabe, a mesa de Deus não vai ter egípcio lá, não egípcio no sentido de quem nasceu no Egito, tá?
mas egípcios no sentido de quem não tem Jesus como seu Salvador. Porque a mesa, repete comigo, a mesa é para os filhos. Você é filho? Se não for, hoje é o dia de se tornar. A filiação, sua filiação pode ser registrada agora no nome de Deus, sim, como seu pai, e assinada pelo sangue de Jesus, aquele que ninguém pode apagar. Mas as mesas eram separadas. Então eles arrumaram, os jovens filhos de Israel, alguns nem tão jovens assim, eles se arrumaram na mesa, na disposição costumeira, desde o mais velho, começando por Rubem, e indo até o mais jovem, que era Benjamim. E quando eles sentaram e viram a fartura, viram o quê? Você já viu fartura? Não sei, mas eu quero dizer para você que eles viram a fartura e eles ficaram perplexos. O que nós estamos fazendo aqui? Eu quero dizer que tem um lugar na mesa para você. Vamos ao texto. Gênesis 43, diz assim, 33 e 34. Seus irmãos foram colocados à mesa perante ele por ordem de idade, do mais velho ao mais moço, e olhavam perplexos uns para os outros. Então, lhes serviram a comida da mesa de José. Vamos repetir essa frase? José representa, então, vamos de novo, lhes serviram a comida da mesa de Jesus. Então lhes serviram da comida da mesa de Jesus. E até você acha que isso é muito bom? Diz amém? Mas nós somos a geração de Benjamim. E o que diz ali na sequência? E a porção de? Qual o seu nome? E a porção de? Era 5. Isso é coisa de maluco, mas Deus não é maluco, mas Ele gosta de loucura. Por isso Ele escolheu as coisas loucas desse mundo para confundir as sábias. Deus não é mesquinho, Deus não é medíocre, Deus não é pequeno naquilo que Ele faz. É só você olhar o universo, é só você olhar a terra, a plenitude da terra. E a Bíblia diz que do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e aqueles que nele habitam. A diversidade de dons, de cores, de cheiros, de sons. Toda essa diversidade foi criada por Deus. Deus é abundante em tudo aquilo que Ele faz. E o banquete de Deus nunca vai ser mesquinho ou miserável. E todos nós comeremos na mesa de Jesus, porque nós somos convidados, diz amém. Você é um convidado, hoje eu estou lhe convidando, em nome de Jesus, a comer dessa mesa, desse banquete. Então nós ficamos perplexos às vezes com a bondade de Deus. E às vezes a gente olha a mesa e não se aproxima dela, mas há quem se aproxime, e quem se aproxima desfruta. Repete, quem se aproxima, desfruta. Mas irmão, não fica com inveja de quem desfruta, vai lá também, vira para quem está ao seu lado, diga, vai lá também. A mesa de Jesus não é igual ao encontro que fica alguém servindo carne lá, não. Um dia nossa também não vai ser. A mesa de Jesus é free, é livre. É all free que chama, quando é tudo livre. Tem um termo que usa nos hotéis aí. Tudo livre. Come de verdade. Quantos querem desfrutar da mesa de Jesus? Eles ficaram perplexos com aquilo. Agora, o melhor de tudo é que nós somos a geração de Benjamim. E a geração de Benjamim vai receber 5 vezes mais. Todos comeram até ficar satisfeitos, irmão. Não faltou comida. Nem porque Benjamim comeu 5 vezes mais do que faltou comida para Rubem, para Judá ou para qualquer um deles, para Dan. Não. Todos comeram até ficar satisfeitos, celebraram a festa, desfrutaram de tudo. Mas o que Deus tem preparado para todos nós, cada um de nós, é muito maior, sobeja e transborda. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. E o Salmo 23 diz assim, o meu cálice faz transbordar. Ele não fica economizando migalha, ele faz transbordar.
quando Jesus multiplicou pães e peixes para uma multidão de mais de 15 mil pessoas, a partir de 2 peixinhos e de 5 pãezinhos de cevada, toda aquela multidão comeu, e no final, diga no final, sobraram 12 cestos cheios de comida. É a abundância de Deus. A mesa do Senhor é rica. E não estou falando aqui de dinheiro não, irmão. Também de provisão, de prosperidade, de saúde. Daqui a pouco eu falo mais sobre isso. Mas sentar à mesa é desfrutar do que Jesus desfruta. O melhor de Jesus é o melhor para nós. Diz amém? Mas chegou a hora. Diga, chegou a hora. Chegou a hora. José agora vai se revelar. Ele ama profundamente aos seus irmãos e a Benjamim. Ele ama profundamente o seu pai. Quando ele resolve prender Benjamim, veja o relato que Judá faz a respeito de toda aquela situação. Judá diz assim: temos um pai já idoso. Esse pai representa Deus. Diga Deus. Aqui no texto está falando de Jacó, de Israel, mas esse pai representa Deus, e é por aí que eu disse, você que está ouvindo no vídeo, o pastor falou que Deus é idoso. Não, é só uma figura. Todo mundo me entendeu? Vocês são minhas testemunhas. Então é só uma representatividade. Temos um pai que já é idoso, cujo filho caçula nasceu em sua velhice. Quem era o filho caçula? Benjamim. Quem é Benjamim? Ele representa cada um de nós. Nós nascemos na idade, vamos dizer assim, avançada do nosso pai. Todos os irmãos já estavam criados, Israel já estava formado, Israel já estava pronto, mas agora nasceu Benjamim. Benjamim nasceu, nós somos a geração de Benjamim, a geração da graça. Agora, olha como continua. O irmão desse já morreu. Quem era o irmão de Benjamim? José. Quem era o irmão de Benjamim? E o que Judá diz? O irmão de Benjamim já morreu. Ele não sabia que José estava vivo. Para ele, José havia morrido. E eu quero dizer que o nosso irmão mais velho também já morreu. Como é o nome dele? Jesus. Ele morreu, mas ele ressuscitou. Como José também. Para os irmãos ele havia morrido, mas ele, na ótica dos irmãos, havia ressuscitado, como na ótica do pai. E ele continua. Ele é o único filho da mesma mãe. A mãe era Raquel, e Raquel representa a graça. Então ele é o único filho da mesma mãe, e seu pai o ama muito. Quando eu recebi essa palavra, meu Deus, que revelação! Eu sei que nem todo mundo consegue perceber isso, mas eu oro para que os seus ouvidos, para que Simeão sejam abertos na sua vida. O que ele está dizendo aqui é que eu, e vou falar de mim, você recebe se você puder, é que eu sou filho da mesma mãe. Eu sou filho da graça. Existem 2 filhos da mesma mãe. Um é Jesus, que morreu e ressuscitou e está preparando uma mesa, um banquete para nós. O outro sou eu. E eu quero dizer que Deus me ama muito. O meu Pai me ama muito. Por quê? Porque só restaram 2. Um é Jesus e o outro sou eu. Esse é o amor do Pai. É o amor do Pai, é o amor de Deus. E que a gente olha para nós mesmos e acha que nós não merecemos, e por isso nós ou não aceitamos o convite ao banquete, ou se aceitamos, não queremos sentar na mesa, porque a gente acha que não merece. E eu vou lhe dizer, não merece mesmo? O que Benjamim fez para merecer? Ele apenas nasceu. Se você nascer de novo, você também vai receber. Diz amém. Temos um pai cujo filho nasceu por último, o irmão mais velho morreu. Benjamim é o que restou à sua mãe, a graça, e seu pai o ama muito. Então José se revela a todos. Todos ficam sabendo agora, quando ele afasta os egípcios e diz: eu sou José. Uau, isso foi um mover extraordinário em toda a terra do Egito. Eu sou José, eu estou vivo. E agora toda aquela mesa posta tem uma representatividade, tem um final, tem um desfecho, que é a revelação de José. Irmão, nós precisamos ter a revelação de Jesus. José é Jesus. Quando Jesus se revelar a cada um de nós, como Ele é, na sua beleza, na sua santidade, na sua pureza, no seu amor, no seu perdão, na sua compaixão, na sua restauração, na sua reconciliação, nós seremos como Ele. Nós seremos como Ele.
E é isso que Ele quer. Nós somos o irmão mais novo, nós somos os irmãos mais novos, nós somos nós somos a igreja de Jesus. E quando essa igreja for revelada, isso vai mexer com o universo criado, vai ser abalado pelo poder de Deus e o amor que Ele tem pela igreja. Essa é a revelação que nós precisamos ter. E o que está na mesa? Na mesa está amor, na mesa está perdão, na mesa está reconciliação, na mesa tem aceitação. Essas coisas fazem parte da mesa de Jesus. E é para isso que Ele está convidando você a se assentar à mesa. Tudo está posto para você. Agora, se você quer comer perdão, quem quer comer perdão? Muita pouca gente quer comer perdão. Talvez você seja bom demais e não precise pedir perdão para ninguém. Mas aqueles que querem perdão, eles precisam comer de perdão na mesa. Me dá uma fatia robusta de perdão. Porque assim como eu sou perdoado, eu também perdoo. Aqueles que querem comer de amor, porque ninguém me ama, ninguém me ama, ninguém me ama, ninguém me quer. E esse tipo de gente que usa esse tipo de argumento é porque, na verdade, ele não é capaz de amar ninguém. Ele precisa sentar à mesa e comer um pouquinho de amor. Mas quando você come um pouquinho de amor, não significa dizer que você vai ser o mais amado. Da noite para o dia você vai ter 11, 10, 20, 30, 100 milhões de seguidores no Instagram. Não, irmão. Significa dizer que você vai amar do mesmo jeito que você é amado. Tem lugar na mesa. Mas quem quer? Aqueles caras lá do começo da história que nós contamos, eles não quiseram. Eles preferiram ir ver o campo que eles compraram, a junta de boi. Eles preferiram ir, sei lá, para a praia, para o fim de semana, para o futebol, para o churrasco. Eles tinham outras preferências, porque eles não queriam sentar à mesa do Senhor. E o que Jesus disse é que eles nunca provarão desse banquete. Eu quero e eu prefiro o banquete. Quem está me entendendo? A mesa é a bênção. A mesa está posta. Tudo foi preparado. Vamos avançar para o final. Capítulo 45, versículo 22 diz assim: a cada um dos irmãos, ele deu uma muda de roupa nova. O que ele deu? Roupas para você poder entrar na festa. Vestes brancas, né? Para você poder entrar na festa. Vestes de salvação. E ele deu uma para cada um. Todos eles vestiram as vestes de salvação, porque é uma festa black tie. Você não pode entrar de bermuda, de chinelo, de camiseta. Você tem que entrar com as roupas certas, porque senão alguém vai barrar você lá fora. Mas o que Jesus preparou? Jesus preparou roupas novas para você. Você não precisa comprar a roupa. Ele mesmo vai vestir você com as vestes de salvação. A mesa está posta. Quem fez a mesa? Ele. Quem preparou o banquete? Ele. Quem fez o convite? Ele. Quem trouxe você? O servo dele, que representa o Espírito Santo. Quem vai estar nesse banquete? O Pai, o Filho, o Espírito Santo e eu. Isso. Mas, diga mais. Para Benjamim. Você sabe que a Bíblia, quando fala de roupas, vestes novas, são dois modelos, dois tipos, né? Umas são as vestes de salvação e a outra são as vestes nupciais. São a unção, representam a própria unção. José, quando era novo, ele recebeu uma túnica talar do seu pai, que o amava muito. Era uma túnica de várias cores, de manga comprida, que o diferenciava de todos os irmãos. Agora, diga agora. Agora José pega essa túnica, essa roupa especial, e entrega ela para Benjamim. Se cada um dos irmãos, vamos ver aqui o versículo 22, vamos ler comigo? A cada um deu uma muda de roupa, mas a Benjamim deu, o que ele deu?
Eu perguntei para Deus por que 300 peças de prata. Porque eu entendo perfeitamente o número 10 na Bíblia, que significa a totalidade. Mas José, ele foi vendido por 20 moedas de prata. E se eu entender que 20 vezes 10 dá... É por isso que vocês não passam no Enem, hein? 200. 20 vezes 10 dá... Tem que pensar a classe de matemática. E eu perguntei, Deus, eu não estou entendendo, por que então que o Senhor está dando 300 e não 200? Ele disse, porque José representa o meu filho. E se José foi vendido por 20, o meu filho foi vendido por 30. E por isso, para a geração de Benjamim, eu estou dando 10 vezes mais. Você é a geração de Benjamim. Você é a geração que recebe 10 vezes mais. 10 vezes mais do preço que ele pagou. Você não pagou nada, ele pagou tudo. Mas do preço que ele pagou, ele ainda está dando para você 10 vezes mais. Ah, isso é bom demais para ser verdade. É o que o pessoal diz por aí. Cada um acredita no que quer. Tem gente que prefere apostar na bet, não sei das quantas, e perder todo o seu dinheiro. Tem gente que joga no bicho. Tem gente que acredita em governo humano. Eu prefiro acreditar na palavra de Deus. 10 vezes mais e 5 mudas de roupa, a unção de Deus, sabe? José deu uma roupa para cada um e 5 roupas para Benjamim. Deu 10 vezes mais para seu irmão. Que coisa extraordinária. Esse é o convite de Deus para você. Quantos querem receber isso? Quantos querem sentar à mesa? Quantos querem aproveitar e desfrutar da mesa? Não seja como aqueles idiotas lá no começo, com todo o respeito a eles, que preferiram fazer outras coisas. Se você tem um convite, aceite o convite, receba com honra, se sente à mesa e desfrute dessa mesa. Vamos ficar em pé em nome de Jesus?